Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Vinícius e a gente está aqui para mais um vídeo do Casa Verde Literatura. Hoje a gente vai falar sobre algo que é um pouquinho fora da literatura, mas que também vai ser uma das obras da UFGD para esse vestibular 2022, que é a escultura, né? A escultura, que é algo que, por mais que esteja no nosso dia a dia aí, não é algo que a gente se aproxima tanto e que não é muito a minha área, mas que a gente vai conseguir chegar na onde a gente precisa, que é compreender o conteúdo para o vestibular. A obra que a gente vai tratar hoje é a obra O Pensador, do Auguste Rodin. Para a gente conseguir compreender ela, a gente vai ter que fazer um caminho, certo? Um caminho que passa desde entender a obra, entender o escultor, para poder compreender as suas ligações e interpretações, que é o que de fato importa para a gente, tá? O Auguste Rodin, então, para a gente começar, foi um escultor francês, né? Ele viveu ali entre o século 19 e 20 e teve seu grande momento ali em 1900, né? Que foi quando ele conseguiu renome mundial. Ele conseguiu renome mundial, importante por quê? Porque ele começou a fazer obra para pessoas ricas, né? As pessoas ricas começaram a gostar das obras dele e começaram a encomendar essas obras. Isso por causa de suas características, que ele era um escultor moderno, mas que ele trazia os elementos clássicos e isso atrelava mais valor às suas obras. Ele começou a obra, né, O Pensador, lá em 1880 e terminou só em 1917. Aí a gente fica assim, nossa, todo esse tempo para uma escultura, mas a gente já chega lá. A gente vai entender por que demorou esse tempo todo. O Rodin, ele tinha suas técnicas próprias de produção, né? Primeiramente, ele tinha essas características modernas, ou seja, ele trazia elementos que não eram comuns ali. A gente pode pensar, por exemplo, no modo que ele tratava seus modelos, né? É comum para quem vai produzir obras artísticas ter um modelo. Então eu estou olhando aqui, ó, para o Marcos, todo bonito gravando esse vídeo, e eu posso usar ele como meu exemplo. O Marcos está parado aqui atrás e se eu fosse fazer uma escultura, eu teria ele como modelo. Mas o Rodin queria fazer diferente, ele queria sair um pouco da linha. Ele não era um escultorzinho vai com as outras, ele queria fazer algo inovador. Então a primeira coisa que ele fazia era pedir que os seus modelos andassem pela sala, andassem pelo seu ateliê para ele poder enxergar os movimentos e conseguir transparecer esses movimentos dentro da obra. Para produzir O Pensador, ele foi convidado pelo Museu de Artes Decorativas de Paris, que deu para ele carta branca, falou, ó, você pode fazer o que você quiser. Então ele fez a obra que era a que continha O Pensador. Você fala assim, mas espera, O Pensador não é uma obra? Não. Sim, mas não é única, né? A gente chega lá. O Pensador é uma obra que fazia parte de outra obra. Ele só é desse jeito que a gente conhece hoje, sozinho, sentado, isolado no seu canto, agora, né? Mas ele era parte de um portal, de uma grande obra com mais de 150 esculturas e que se chamava A Porta do Inferno, né? Então, ele era só uma pequena peça de cerca de 70 centímetros que estava no topo desse portal e que tinha o nome até então de O Poeta. Mas espera, por que ele chamou a obra, que é a grande obra dele, que é a obra que até hoje a gente conhece, que está em diversos momentos, virou cultura pop, né? A gente encontra essa obra no Pica-Pau, a gente vê referência dela em várias reproduções por aí. Por que ele chamou da Porta do Inferno? Por causa da obra de Dante Alighieri, A Divina Comédia, que você conhece, né? Não? Tá bom, né? Tá bom. Muita gente não conhece e eu tô aqui exatamente por isso, para apresentar para vocês. Então a gente tem o quê? Uma escultura que nasce de uma escultura, que começa com 70 centímetros apenas e que se torna um grande monumento e uma referência mundial. E essa escultura é inspirada o quê? Numa obra literária. Agora você entendeu na onde a gente chegou, né? Agora você consegue ver para onde a gente está se encaminhando. A Divina Comédia do Dante Alighieri é uma obra extremamente importante. Rodin escolhe chamar de A Porta do Inferno por causa da Divina Comédia do Dante Alighieri, que ele era um grande fã, ele era aficionado no Dante. E a Divina Comédia é importante por vários motivos. Um deles é por causa que o Dante tentou alcançar a perfeição escrevendo a Divina Comédia. Toda a métrica,
todo o formato que ele usou foi o quê? Para tentar alcançar a perfeição, porque ela é uma obra épica. Se você não lembra o que é uma obra épica, eu já vou esclarecer. Quando começou lá na Grécia Antiga, com Homero escrevendo a Ilíada e a Odisseia, depois mais para frente, Virgílio escrevendo a Eneida, Virgílio que é um personagem da Divina Comédia, inclusive junto com Dante, ele faz o quê? Ele traz a história, uma narrativa, né? Então conta uma história de um grupo que é um país, uma nação e seus grandes feitos. Dentro dessa narrativa, que a gente vai ter grandes feitos de um grupo ou de uma nação, a gente tem um herói. E esse herói, ele vai o quê? Ser o protagonista disso tudo. Então, um poema épico tem uma certa estrutura a ser seguida. E ela é em versos. Os versos do Dante, eles são todos decassílabos. Ou seja, eles têm 10 sílabas poéticas cada um. Se você está duvidando de mim, se você não confia na minha palavra, eu desafio você a contar cada uma das sílabas dos versos de Dante, que eu tenho certeza que cada uma delas tem 10 sílabas. Mais do que isso, todas as estrofes do Dante são de 3 versos, elas são tercetos, né? Ou seja, 3 versos. Beleza, tercetos, Divina Trindade, 3, a gente já vê que tem um caminho de perfeição se formando. Mas mais do que isso, a obra é dividida em 3 capítulos. O 3 se repete. E 3 capítulos de 33 versos cada um. Ou seja, a gente tem esse 3 se repetindo várias vezes dentro da obra para manter essa referência à Divina Trindade, à perfeição. Mas se a gente multiplicar 3 capítulos de 33 versos dá 99. 99 não é um número muito perfeito. Então qual que é a saída de Dante para isso? Ele insere uma nova estrofe de introdução e aí completa 100 versos e aí a gente tem um número mais redondinho, um número que a gente consegue ver com maior perfeição. Além disso, o Dante escreve essa obra em fiorentino, que não era a língua usual na época. Fiorentino é um dialeto, mas a língua que se escrevia era no latim, certo? A partir disso, a gente tem o quê? A primeira obra consolidada escrita em fiorentino. E essa obra que é escrita em fiorentino vem a ser depois o italiano. Então o Dante acaba sendo o primeiro representante a escrever uma obra na língua que vem a se tornar o italiano. Só por esse motivo já seria uma grande obra, mas o Dante consegue ser grande também em conteúdo. Então ele é um gênero épico e teológico, ou seja, ele fala das coisas ligadas ao estudo do divino. Por quê? Por causa que as 3 partes do poema são o inferno, o purgatório e o paraíso. Então ele trata de um conteúdo que se remete à divindade, por isso essa busca pela perfeição, por isso tantas associações com a Divina Trindade e com essa busca de ser o mais exato possível. Por quê? Porque Dante queria fazer uma obra que compreendesse e que refletisse essa perfeição divina. Como ele representa tudo isso? O inferno, para Dante, ele é formado a partir da queda de Lúcifer. Então Lúcifer, que é o anjo renegado, que foi lançado do céu para a terra, ele cai em Jerusalém, que seria o portal do inferno, e formaria um grande buraco, um cone, um círculo concêntrico, que teria 9 níveis. Essa terra que saiu de dentro do buraco que formou o inferno, forma um monte ao lado, que seria o monte do purgatório, certo? E lá no fundo desse grande buraco que se forma, estaria Lúcifer, o rei do inferno, e comandando tudo aí. A obra de Dante vai o que então? Narrar a trajetória dele mesmo, ele é o personagem, né? Ele é o personagem principal, que vai passar por essas instâncias, desde o inferno para o purgatório, até o céu. Nesse inferno, ele é guiado inicialmente por Virgílio, que é o poeta que criou a Eneida. Mas ele não pode entrar. O inferno é um lugar que ele não pode entrar. Ele fica à porta do inferno, que é um lugar que está escrito: aviso, deixem todas as esperanças vocês que entram. A gente já consegue ver a ligação entre a obra do Rodin e a obra do Dante. Por quê? Porque se Dante não pôde entrar no inferno, ele ficou à sua beirada, observando ela. E essa é a tentativa de representação de Rodin em sua obra. É Dante, o poeta,
acima dos 9 círculos do inferno, observando todos eles para poder conceber a sua obra, né? Então a gente tem o quê? Uma resposta ou uma representação gráfica em 3D, em escultura, possível de tocar, visível aos nossos olhos de uma forma muito clara e lúdica de toda uma construção feita por Dante. É interessante a gente perceber também por que se chama Divina Comédia. Divina é atribuída pelo Boccaccio, que era um poeta da época, o primeiro biógrafo de Dante. Ela só vai ser estruturada dessa forma, só vai ser nomeada dessa forma cerca de 200 anos depois, por causa dessa citação do Boccaccio, porque o Dante chamava só de a comédia. Mas por que comédia? Né? Essa é uma palavra-chave. Comédia, ela vem contrapor a tragédia, né? Então são novamente dois gêneros clássicos. A comédia, ela tem o quê? Um início muito trágico e termina de uma forma muito boa. A tragédia, pelo contrário, começa muito bem e termina de uma forma muito trágica. Por mais que se diferencie em conceitos formais, a ideia permanece, ou seja, a gente tem essa ou elevação ou declínio presente na obra. Na obra de Dante, no caso, começa no inferno e termina contemplando o Senhor no paraíso, termina contemplando a glória. Por isso que se chama comédia, para fazer essa relação entre começar mal e terminar bem. O Rodin, que era apaixonado pela obra do Dante, tentou representar isso. Mas ele também queria ser um escultor moderno, né? Então ele é a pessoa que inicia as obras modernas. É interessante a gente perceber que as obras do Rodin, por mais que sejam modernas, elas não se desprendem das formações clássicas. Se a gente parar e prestar atenção nessas duas obras, ó, O Menino Agachado e Lorenzo de Médici, a gente percebe que se a gente fundir as duas, a gente tem basicamente a formação do pensador. O pensador passa então de uma obra que fazia parte de outra obra para uma obra independente. Ela passa de ser chamada de O Poeta, que é a representação do Dante olhando para os círculos do inferno, para uma obra própria, para uma obra independente. E ela modifica seu nome exatamente para fazer a referência a esses conceitos clássicos. A obra do Rodin, ela ganha então uma notoriedade maior. Fica pronta em 1902, mas apenas em 1904 é apresentada ao público. Inclusive, a gente pode conhecê-la aqui no Brasil, por mais que não seja original, é uma réplica autorizada que tem aqui em Recife, se a gente quiser conhecer. Então a gente já pode perceber a ligação entre a obra do Rodin com a obra do Dante. Mas a gente tem que perceber também o que? Quais são as interpretações dessa obra. O Rodin, quando produz o Pensador, ele não expressa simplesmente alguém pensando por causa da mãozinha no queixo. Ele tenta fazer de um modo em que todo ele expresse o pensamento. Então, pela citação do próprio Rodin, o que faz o pensador pensar é que ele não pensa só com o cérebro, mas também com suas sobrancelhas tensas, suas narinas distendidas e seus lábios comprimidos. Ele pensa com cada músculo de seus braços e pernas, com seu punho fechado e com seus artilhos curvados. Ou seja, o pensador, ele consegue exprimir por cada parte do seu corpo o ato de pensar. E é nesse ponto que a escultura se torna tão relevante. Porque enquanto o Dante precisaria de páginas para conseguir expressar tudo aquilo que está posto, para conseguir expressar todo aquele sofrer de pensar, Rodin consegue expressar em uma obra, por mérito dele, pela grandiosidade de sua obra, tudo isso através do quê? De movimentos do corpo. Então a gente tem uma grande obra, né, com mais de 150 esculturas que contém o poeta. O poeta passa de uma obra de 70 centímetros para uma obra independente que ganha grande significação e que é totalmente inspirada na obra de Dante Alighieri. Então a primeira possível interpretação é que a obra Porta do Inferno, a obra do Pensador, é uma representação do próprio Dante Alighieri refletindo sobre a sua obra. Outra possibilidade é que esse que está sentado lá em cima olhando para os 9 círculos do inferno é aquele que vai julgar para onde vai cada uma daquelas almas, que vai decidir para qual de cada um dos 9 níveis essa alma será destinada. Essa obra do Rodin, então, ela apresenta suas características modernas. Uma coisa interessante a gente pensar
é que o Rodin fazia alterações nas suas obras mesmo após prontas, entre aspas, que era quando elas já estavam feitas em gesso, algo que não era comum para a época. Ele tinha esse anseio por conseguir demonstrar a perfeição dentro de suas obras. Infelizmente, ele não conseguiu ver a sua obra concluída e coberta de cobre, mas ele conseguiu, através dela, mesmo tendo perdido um pouco da sua força após a sua morte, consolidar a sua obra e se tornar um dos grandes escritores digno de cair no nosso vestibular aqui em 2022.